dia. Vocês receberam uma convocação no grupo, né? Atenderam com prontidão. Isso alegra muito o nosso coração. Fiz uma rima aqui, você viu, né? Que beleza. Meus irmãos, o Dinaldo já fez aqui a introdução. A partir de hoje nós vamos começar a tratar um novo assunto. Depois de nós termos terminado a série das cartas do Apocalipse, estamos empolgados, entusiasmados com isso e principalmente por ver aqui um número bem expressivo de pessoas. Durante os últimos 2, talvez 3 anos, nós falamos aqui repetidas vezes sobre, infelizmente, o maior problema que nós estamos enfrentando em relação ao cristianismo, o assunto mais problemático que nós vamos encontrar em toda a Bíblia, que é falar sobre o dinheiro. As pessoas estão por aí afora distorcendo a palavra de Deus, estão manipulando, estão enganando, tudo com a intenção de extorquir e de arrancar dinheiro das pessoas. Isso tem colocado o cristianismo, isso tem colocado o evangelho em total descrédito, ao ponto de, talvez a grande maioria da nossa sociedade, nos colocar já quase que na mesma prateleira, talvez do que os políticos estão. Eles dizem assim: igreja só quer tomar o nosso dinheiro, pastor é tudo ladrão, vocês são corruptos, em vez de dar vocês querem tirar, e coisas semelhantes a essa é o que nós ouvimos. Tudo isso porque esse assunto tem sido, infelizmente, distorcido e mal anunciado. Ele não está respondendo. Depois de fazer então várias denúncias aqui e falar do jeito errado de pensarmos sobre esse assunto, chegou então finalmente o momento de nós observarmos o que de fato a Bíblia pode nos ensinar, a verdade em relação a esse dinheiro, a esse assunto infelizmente tão manipulado e tão distorcido como nós temos visto na atualidade. Durante essa série nós vamos destacar aqui talvez alguns procedimentos, algumas coisas que estão sendo feitas aqui nessa igreja, para que a gente tenha clareza do que está sendo falado aqui, pensando em alguns exemplos, algumas ideias, alguns projetos práticos aqui, pensando na nossa realidade. Mas na maioria das outras partes nós vamos pensar no cristianismo como um todo. E muitas vezes quando eu tocar em algum problema aqui, não especificamente eu estou falando de uma igreja A, B ou C, mas no meio cristão como um todo, o meio que se diz evangélico, nós temos uma série de problemas para resolver em relação a esse assunto. Então, não é algo específico, não é um problema local, mas infelizmente um problema nacional ou mundial, por assim dizer. Eu quero que os irmãos abram, por favor, as suas Bíblias comigo. Nós vamos utilizar para a nossa série uma passagem muito especial do Antigo Testamento, que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Essa passagem é extensa, então nós vamos dividir em pelo menos 3 blocos de assuntos. Começando a partir de hoje, nós vamos observar no primeiro bloco o exemplo de Davi, como é que Davi conduz e guia o povo nessa grande obra que nós veremos aqui. Depois, no segundo momento, nós vamos ver como é que o povo reagiu após concretizarem essa obra, conseguir atender ali qual era o plano. E por último, algumas questões práticas que Davi tem a nos ensinar, mesmo milhares de anos depois, para nós hoje, que estamos vivendo no século 21, morando em um outro país, vivendo uma outra realidade, mas ele ensina princípios que ultrapassam a barreira do tempo e também a barreira geográfica. Com certeza, um texto mais que especial, e eu quero ler com os irmãos. Hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 1. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E esta obra
é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Verso 4, olha a lista de coisas que esse homem conseguiu mobilizar, e logo em seguida teremos também a participação do povo. 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Verso 6. Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias, e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Somente até aqui, e que Deus possa estar nos ajudando e nos guiando. Amém? Doce, presta seu. O meu grande objetivo, irmãos, desde esse primeiro momento até o último, é que de alguma forma nós possamos caminhar em direção à excelência em relação a esse assunto. Nós temos tentado fazer isso em relação ao departamento de ensino dessa igreja, temos tentado fazer isso em relação ao discipulado, temos tentado fazer isso em relação à música, temos tentado fazer isso em relação ao pastoreio e em todos os departamentos. Esse é o nosso objetivo, oferecer a Deus sempre um serviço qualificado, e essa é a intenção dessa série. Talvez ao fim das 4 ou 5 mensais que nós teremos aqui, você não vai mudar nem um centavo a mais ou a menos daquilo que você já está contribuindo. Talvez isso possa acontecer, e não existe nenhum problema nisso, mas eu acredito com convicção que você talvez não esteja fazendo isso com motivações corretas, com intenções saudáveis, e essa série então tem esse intuito de cuidar das nossas atitudes, porque às vezes aparentemente boas obras que nós estamos fazendo, na visão de Deus, na percepção dele, tem um rótulo de obra má, obra ruim, obra defeituosa. Isso é prejuízo para nós, isso é prejuízo para a igreja, isso é prejuízo para o reino de Deus como um todo. Então que Deus possa estar o tempo todo guiando tudo que nós estaremos falando aqui e também os nossos corações. Primeiro bloco então, acabamos de fazer a leitura. Davi, sem dúvida, foi o rei mais importante de toda a história de Israel. O homem que fez coisas extraordinárias, deixou um legado
extraordinário, recebe elogios da parte de Deus, aparece em várias partes da Escritura, e ele tem aqui um papel excepcional de guiar o povo, de influenciar através do seu exemplo, através da sua fala, e conduzir o povo a executar essa obra que nós acabamos de ler. Obviamente, um ponto de encontro, que é o assunto da vez aqui, sempre foi realidade desde as primeiras pessoas que tiveram contato com Deus. Vamos pensar em Abraão, Isaac, Jacó. Todos eles pensavam em algum local, em alguma coisa que pudesse ser uma referência para que o povo se ajuntasse naquele local ou diante desta determinada coisa para cultuar a Deus. Nós temos, observando o exemplo dos patriarcas, os altares que eram construídos, eram pedras colocadas sobre pedras, e ali eram oferecido culto a Deus, sacrifícios a Deus, mas talvez num caráter restrito à família. A família se juntava nesse local para poder cultuar a Deus, para poder adorar a Deus. Depois disso, algo mais sofisticado, algo mais tecnológico, foi a construção do tabernáculo. Uma construção móvel, era uma espécie de tenda, como os irmãos conhecem muito bem, que era transportada pelo povo de Deus ao redor de todo o deserto. À medida que eles caminhavam, eles paravam, montavam essa estrutura, e ali, dentro desse local, ali nessa estrutura, nesse ponto de encontro, Deus era adorado. Esses locais promoviam a comunhão de Deus e o seu povo, e também a comunhão do povo consigo mesmo. Esse era sempre o propósito e vai continuar sendo. Foi isso que nós fizemos. Eu pedi a ajuda dos universitários aí no grupo para encontrar uma foto do nosso salãozinho. Nós mudamos para cá, nós começamos a vir para cá em 2006. E inicialmente nós reuníamos de casa em casa. Sempre tinha algum pãozinho com carne nos esperando na casa do Lindomar, na casa da Maria Helena, isso era muito especial. Mas, rapidamente, o número de pessoas foi aumentando e, à medida que Deus nos deu condições, nós começamos a procurar um salão. Esse salãozinho aqui fica bem pertinho, umas 2 ruas, 3 ruas para baixo, na Vicente Bonito. Um local que não tinha aquela estrutura, mas foi o local que nós procuramos para reunir as pessoas que estavam tendo contato com o Evangelho através das nossas vidas. Com isso em mente, com essa necessidade em mente de ter um local, de ter um ponto de encontro, por assim dizer, Davi fica incomodado. Por quê? Ele olha para o seu patrimônio, ele olha para os seus bens e diz assim: poxa vida, eu moro num palácio. O arquiteto fez uma fachada linda, tem jardim. Eu não vou falar que tinha muita iluminação, né, porque não tinha eletricidade, mas eu imagino umas tochas de fogo assim, igual a gente tem hoje, né, os LEDs, tudo muito bonito. Um lugar bem arejado. Ele diz: alguma coisa está errada, porque a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, ela não tem esse local para ser abrigada, para estar segura, para estar protegida. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 2, ele desabafa, ele bota para fora essa insatisfação dele, dizendo: eu estou morando num palácio de cedro. Márcio, cedro é uma boa madeira? Excelente, né? De cedro, não é qualquer madeira, mas a arca de Deus, ela se encontra numa tenda. Infelizmente, ela não está segura, infelizmente ela não está bem protegida. E então, daqui nós temos a nossa primeira lição, olhando para a realidade de Davi, e aí nós precisamos voltar para o capítulo anterior. Confira comigo, capítulo 28, verso 2. Ele constata essa necessidade, e aqui ele nos ensina uma lição preciosa. Davi tem iniciativa, olha o que ele diz: meus irmãos e meu povo, escutem, eu tive a intenção de edificar um templo. Vamos resolver isso. Vamos
reparar essa nossa limitação, essa nossa deficiência, ele decide promover a construção de um local digno. Ele propõe a construção de um templo. E depois de tomar essa decisão, depois de demonstrar aqui uma palavra bem moderna no universo profissional, proatividade, depois de demonstrar isso aqui, ele começa então, a sua missão é reunir recursos para que esse templo fosse construído. A sua missão nessa obra era essa. E observe que Davi não foge. Ele não diz, isso vai dar trabalho demais. Nossa, eu estou até pensando, se o meu palácio aqui, o pessoal já demorou um tanto de tempo, imagine um templo, um palácio, uma casa para o próprio Deus. Davi não terceirizou, ele não falou assim, eu já estou velho, vamos deixar para o próximo rei, deixa que ele corra atrás da parte mais difícil, que é levantar fundos. Ele não fez isso. Davi não disse, eu já fiz muita coisa por esse reino, tá bom. Eu expandi as nossas terras, eu lutei contra um monte de gente, aumentei o nosso reino. Olha o tanto de terra que eu conquistei. Ele não disse isso. Ele não disse, eu já arrumei um tanto de sacerdote, eu já capacitei um tanto de levita, um tanto de músico. Ele não fez isso. Eu já formei um exército forte e numeroso, então, já está bom. Já fiz muito, já contribuí. Ele não fez isso. Davi enfrenta essa necessidade com coragem, que é o que muitas vezes nos falta. Muitas vezes nós temos a necessidade na nossa cara. Muitas vezes ela está do nosso lado, muitas vezes ela está debaixo dos nossos pés e nós ficamos ali, quietinhos, caladinhos. E em outros casos, talvez nós, além de esperarmos que outras pessoas resolvam, nós esperamos uma espécie de convocação. Eu tenho um exemplo aqui ruim, esse é um exemplo feio. Nós começamos, isso aqui tem já uma boa quantidade de anos, mas nós começamos aqui nessa igreja um projeto para comprar um carro para ser enviado para a Bolívia, para o Rodrigo Venuti, que trabalha ali entre os indígenas, o povo Simba. E como era um projeto gigantesco para a nossa realidade, astronômico, o alvo era mais de 50 mil reais, nós começamos então a falar com outras igrejas. Igrejas do Brasil inteiro e até fora do Brasil se comprometeram a participar desse projeto para poder adquirir esse veículo. Uma pessoa em especial chamou a minha atenção negativamente. Eu mandei, como eu fiz para umas centenas de pessoas, eu mandei um WhatsApp para uma mulher, explicando, falando quem era o missionário, qual era o alvo do nosso projeto, e se ela estava disposta a contribuir de alguma forma. Ela respondeu assim, parabéns, meu irmão. Eu já estava sabendo, falaram lá na frente desse projeto, a liderança falou e falou se quem quisesse ajudar, procurar depois. Mas, comigo não funciona assim não. Tem que vir, tem que falar comigo. Tem que lembrar do meu nome. Parabéns pela sua iniciativa. Parabéns pela sua coragem. Eu vou ajudar sim. Aquele negócio assim me deixou incomodado. Porque já era sabido, todos tinham conhecimento. Enquanto alguém não foi lá, fazer uma convocação, mandar uma carta específica, vinculada ao CPF dela, ela não entraria na causa, ela não ajudaria. Não tem nada de errado em criarmos projetos como esse e convocarmos as pessoas, mas é maravilhoso vermos iniciativas, é lindo. Talvez algum irmão nos chama no canto, aquele negócio ali não está funcionando muito legal, eu tive aqui uma ideia, dessa ideia eu já quero tomar a frente e eu posso fazer isso para iniciar, para a gente começar a pôr para rodar essa ideia, esse projeto. Isso é maravilhoso, isso é necessário e é o que está acontecendo aqui. Iniciativa. Essa lição, meus irmãos, é o ponto de partida para todo o resto. Se nós não começarmos, se nós não dermos o primeiro passo, por maior que seja a obra, nada vai acontecer.
Iniciativa é o segredo de tudo, é a base de tudo. E essa, por mais óbvia que seja, é a primeira lição que nós encontramos aqui através do exemplo de Davi. Amém? Davi tem iniciativa. Segundo lugar, no verso 1, agora mais especificamente no texto que nós lemos, Davi tem uma compreensão teológica, por assim dizer, sobre o nosso ato de contribuir. Ele tem uma percepção sobre o receptor, o destinatário, quem no fim das contas é o alvo ou é o beneficiário, por assim dizer, das nossas ofertas, do nosso ato de contribuir. Davi entende que, no fim das contas, Deus é essa pessoa. Deus é o receptor primário, por mais que, em um segundo plano, como nós veremos aqui, existam pessoas nessa lista. Olha o que ele diz: essa obra é grande, porque o palácio não é para quem? Não é para homens, não é para pessoas. O palácio é para Deus. O templo era grande, bem maior do que o nosso salão. Nós temos a descrição no primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 2. O templo tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Era algo grande. É esse terreno todo aqui para a gente pensar, né? Algo grande. Mas não é dessa grandeza que Davi está falando. Não é na grandeza literal, de espaço, de coisas físicas, mas ele está falando de uma grandeza relacionada à pessoa a quem se destinará essa obra. Ele está falando de uma grandeza relacionada à finalidade da construção desse templo, que era promover de algum modo a glória do grande Deus, o Deus dos deuses, o Deus criador de todo o universo, que do nada, sem matéria-prima, fez tudo que nós vemos e até as coisas que nós não vemos. É o Deus que sustenta com o poder da sua palavra todo o universo. É para essa pessoa, é para esse ser, ele que é o dono de tudo, ele é o proprietário de tudo, porque ele criou tudo. A pergunta que fica nesse momento da história é: Davi, será que esse Deus precisa de dinheiro? Davi, esse Deus precisa de pix? Esse Deus precisa de ouro? Esse Deus precisa de prata? Será mesmo? Obviamente não. Ele não precisa. Mas por que a Bíblia então fala tanto desse assunto? Existem pelo menos 500 menções da palavra ofertas na Bíblia. E se nós formos somar ofertas, dízimo e sacrifícios, mais de 1000 menções em toda a Bíblia. Por quê? Porque Deus decidiu conduzir a sua obra na terra através de pessoas. Ele decidiu conduzir dessa maneira. Pessoas precisam de dinheiro. Projetos idealizados por pessoas precisam de recursos. Pessoas precisam de ferramentas para poder trabalhar, para poder servir esse Deus. Ok. Deus não precisa, mas pessoas precisam, tudo bem. Mas por que é importante saber que primeiramente o nosso trabalho é feito para Ele e não para as pessoas? Por que é importante saber que a nossa oferta originalmente, primeiramente, é apresentada a Deus e não às pessoas? Sabe por quê? Se o nosso alvo, se a nossa motivação, antes de contribuir, for as pessoas, em algum momento nós teremos muita dificuldade em cumprir essa tarefa. Sabe por quê? Pessoas nos decepcionam. Pessoas muitas vezes não vão merecer a nossa ajuda, a nossa contribuição, o nosso cuidado.
Além disso, em muitas situações, nós não seremos beneficiados pela nossa contribuição, e eu explico isso. Às vezes nós gastamos, investimos em coisas no reino de Deus, que nós não seremos beneficiados por aquilo. E eu me lembro aqui de alguns exemplos nesse momento. Recentemente, alguns irmãos se envolveram num projeto para adquirirmos um ar-condicionado novo, lá para a salinha maior das crianças. O ar-condicionado de lá queimou, felizmente queimou na época do frio, então não teve alguns dias que não estava tão ruim assim, né? Mas depois logo veio o calor, e aí criou-se esse projeto. Muitos irmãos, muitas famílias se envolveram. Só que a maioria dos que contribuíram, a maioria dos que se envolveram, nunca nem entraram ali. Não tem filho que estuda lá, não dá aula lá, mas contribuíram, se envolveram. Outro exemplo, nós criamos um projeto para adquirirmos a van. Depois da Kombi nos servir por vários anos, nós começamos um projeto grande, um projeto ousado, um projeto de 10 anos, considerando os 5 que nós ficamos juntando a entrada e os 5 que nós fizemos o financiamento. Só que 20% da igreja, 30% da igreja vai ser beneficiado pela van. Por quê? Todo mundo tem o quê? Tem um carro próprio, a moto própria. Tem uns que vêm na bicicleta própria. E alguns talvez nunca vão entrar nem para ver as luzinhas, os LED lá da van. Mas contribuíram, mas se envolveram. Isso não faz sentido, né? Por que essas pessoas decidiram ajudar nesses projetos? Porque elas entenderam que elas estão contribuindo, não é para as pessoas, elas não estão contribuindo para serem beneficiadas, elas mesmas. Mas entenderam que Deus é primariamente o receptor, é a Ele que nós estamos servindo, é para Ele que nós estamos contribuindo. E Davi deixa muito claro isso, em pelo menos 3 partes aqui. O verso 1 nós já falamos, essa obra é para o Senhor. Depois no verso 5, ele convoca o povo. Quem está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Verso 9 que nós não lemos, depois que a arrecadação é construída, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Davi está ensinando isso aqui, mesmo sabendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, não é? Talvez você estava pensando nesse texto aí, dizendo, não, mas não foi bem para o Senhor. Ele fala, mesmo consciente disso. As pessoas do reino é que seriam beneficiadas por terem, através daquele templo agora, um local mais propício a terem comunhão com Deus, a confessarem os seus pecados, a fazerem as suas petições, mas mesmo assim ele diz, é para Deus, é para Ele que nós estamos contribuindo, o templo é para Ele. E observem, repetidamente ele dá essa ênfase, deixando muito claro, quem no fim das contas é o destinatário, quem está recebendo essas contribuições do povo de Deus. Meus irmãos, é com base nessa mesma compreensão que tudo que é idealizado aqui acontece. Todos os tipos de projetos, todas as ideias, todas as necessidades só saem do papel por conta dessa compreensão. Você não anda de van, mas você vai ajudar a adquirir, vai ajudar a abastecer, vai ajudar na manutenção. Você não dá aula na salinha, não tem um filho lá, mas você contribui para que pessoas que estão ali tenham o mínimo de conforto. O nosso computador que faz a transmissão do culto foi roubado esses dias, mais um exemplo. Para fazer a transmissão, para quem não está aqui no culto. Você está aqui, você não precisa de live, não é? Mas, por conta dessa compreensão, muitos irmãos se envolveram. Rapidamente, nós levantamos o valor necessário e compramos um melhor ainda. Agora a live não trava, né, Henrique? Melhor ainda. Você está aqui, você não precisa, mas você tem essa compreensão.
é sobre isso. Então, quando alguém disser assim, vamos montar uma cesta básica para aquela irmã, nós não vamos dizer assim, espera aí, será que aquela irmã merece mesmo essa cesta? Quando alguém olhar para o lado e dizer, aquele irmão está precisando de um medicamento, um remédio caro, não! O que a gente pode fazer? Nós não vamos parar e perguntar assim antes, será que não tem um genérico baratinho, não? Será que daqui uns dias a farmacinha não vai disponibilizar esse remédio aí? Não dá para ele esperar? Nós não vamos agir assim, porque nós não contribuímos para as pessoas. Nós fazemos isso para Deus, porque nós entendemos que Ele, no fim das contas, é o receptor primário. Amém? Terceiro lugar, verso 3 agora. Davi ensina mais uma lição preciosa. Ele é alguém que vive com desprendimento na hora de contribuir. Olha o que aconteceu. Ele puxa a fila. Ele tem a iniciativa, ele vê a necessidade, como nós já pensamos na primeira lição, e diz, eis-me aqui, deixa que eu resolvo. O ouro e a prata particulares, que é meu, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que eu já preparei para o santuário. Durante o seu reinado, Davi tinha enriquecido a nação de Israel. Ele encheu os cofres públicos com muita riqueza. Conquistou muitas cidades, muitos povos, venceu muitas guerras. E a primeira lista que nós encontramos no verso 2, tudo que nós lemos ali era da nação, tecnicamente, porque ele tira do cofre real, ele tira do governo, por assim dizer. Ele consegue uma emenda e faz aquela retirada. Isso tudo era fruto de impostos que a nação recolhia, impostos que eram exigidos das nações inimigas, vizinhas, para manter ali a paz. Isso era fruto dos despojos das batalhas que eles pegavam. Então tinha muito dinheiro. Mas fazer graça, ser caridoso com o dinheiro dos outros é muito fácil, né? Eu tinha um colega de um determinado trabalho que quando estava chegando a hora de ir embora, né, perto ali das 4 horas, a gente estava morrendo de fome, de vez em quando ele aparecia ali com um lanche. Aí tinha uma Coca-Cola, né, geladinha, pão de queijo, presunto, mussarela, e a gente ficava todo entusiasmado, né, com aquele lanche. Só que nós descobrimos, e aí a gente falava, nossa, mas como esse colega é bom, esse colega é bom demais, olha só, que generosidade, que bondade, como ele cuida de nós. Aí a gente descobriu que era com recurso da empresa, né? Ele não estava tirando dele. Aí ele descobriu que nós descobrimos. Aí algumas vezes ele chegava, olha gente, esse eu comprei com o meu dinheiro, beleza? Mas era fácil demais, ficava bonito, né? Era um bom samaritano da merenda. Estava usando o cartão corporativo, aí fica muito fácil. Só que aqui nessa história não era errado. Se Davi tivesse tomado a decisão de fazer toda aquela obra, ele poderia fazer isso. Ele era o administrador da riqueza do país inteiro, ele tinha essa autonomia, ele era o rei, mas de uma forma muito especial, ele age diferente. Além de tudo que ele já tinha administrado, gerenciado e preparado com os recursos do país, ele decide guardar agora o cartão do reino. E no verso 3 nós lemos, o ouro e a prata, que são meus, agora eu vou dar do meu bolso, isso eu dou para o templo do meu Deus. Ele tira agora do seu bolso, ele contribui com a sua riqueza pessoal. E o autor tem aqui, ele faz questão de mencionar um detalhe muito especial.
Você já ouviu falar do ouro de Ofir? Já ouviu? Tem até aquela música, né? Aquela música do rapaz lá, Anderson Freire. Verso 4. 100 toneladas de ouro, era dele, pessoal, do ouro de Ofir. Esse não era um ouro qualquer, por mais que a gente já se contenta com qualquer tipo de ouro, mas esse não era. Era um ouro especial, reconhecido pelo mundo antigo naquela época como símbolo de grandeza, de pureza, porque era muito difícil encontrar. Ele tinha um brilho diferente, tinha um aspecto diferente, tinha uma pureza diferente, e era difícil, não tinha em Israel esse ouro. Era necessário fazer viagens longas e perigosas para poder encontrar e ter a posse desse tipo de ouro. E é essa a oferta que Davi faz, é essa a contribuição que ele faz. A gente não entende, eu tenho isso aqui só que é de ouro, a gente não entende muito disso, mas talvez como um exemplo para nós compreendermos aqui o que seria essa diferença, vamos pensar em mel. Essa é a foto de umas garrafinhas que de tempo em tempo eu ganho de presente de uma cliente lá do banco. Ela tem as colmeias, tudo bonitinho, ela vende, mas ela de vez em quando presenteia a gente. Esse é o mel normal. E aí, essa semana ela foi lá no banco e falou assim: uma hora eu quero trazer para o seu de Jataí. Eu falei, é? O de Jataí é diferente. Nossa, ele é mais doce. O de Jataí é clarinho. A senhorinha falando, né? Fininho. Aí eu falei, mas como é que funciona? A senhora vende também um de Jataí? Ela falou, não. Enquanto eu tiro um monte de litro desse, por ser uma quantidade bem menor, a produtividade delas é mais baixa, dá 1 litro no máximo do de Jataí. Aí eu nem vendo, eu dou para algumas pessoas, assim, eu falei, eu estou com moral com a véia mesmo. Mais valioso, mais puro. Essa foi a atitude que Davi teve. Davi não dá bijuteria. Davi não oferta coisas banhadas a ouro. Ele não oferta coisas sem valor. E aqui, irmãos, isso confronta a realidades que nós já presenciamos, que entristece o nosso coração. Vou voltar na cesta básica. Vamos montar uma cesta. Você encontrar um arroz tipo 6 numa cesta. Eu pesquisei para ver até o tipo que tem 6. Não está certo isso. Isso não cozinha, vira uma sopa. Você encontrar naquela sacolada de roupa, nos bazar, né, que as igrejas fazem, tem hora para doar, roupa manchada, rasgada, faltando uma perna, faltando um braço, isso não está certo. Você encontrar eletrodoméstico, não, irmão, vem cá, se tiver alguma família carente, eu estou aqui com um negócio parado, eu vou doar. Chega, o negócio está queimado. Até aqui tem uma história de um tanquinho que doaram sem motor. Mas você fica para outro episódio. É o Elias que sabe a origem dessa história. Cheque sem fundo, já viu isso? Na época que eu trabalhava no caixa, aí chegou o malote de uma determinada igreja e tinha um cheque lá no meio que não tinha fundo. Por que isso acontece às vezes, irmãos? Porque no nosso dia a dia até nós queremos nos envolver, mas nós queremos fazer o mínimo de esforço possível, não é? Algo que retrata essa realidade talvez seja a fábula das cédulas de dinheiro. Um dia elas se reuniram para conversar, todas elas, até a do lobo. Se reuniram para conversar, e então, fazia tempo que elas não se encontravam, começou-se a responder a seguinte pergunta: por onde é que vocês andam? E então toda a nota de 200 deu o primeiro passo e falou assim: eu ando pelas boutiques, estou nas lojas mais caras da cidade, estou na Hortelã, estou na Eliana Modas. Não querendo ficar para trás. Em segundo lugar, a nota de 100 deu um passo: eu estou nas perfumarias. Isso.
aqueles perfumes que o pessoal tem que dividir em 10 vezes, eles pagam comigo. A nota de 50, não querendo ficar para trás, dá um passo adiante e diz: eu ando muito pelas hamburguerias gourmet da cidade. O combo está dando quase 50 reais. Né? Nota de 20, deu um passo, na sua vez diz: eu estou ficando mais nos lanchinhos, né? Hot dog e tal, completo, aberto, com 2 salsichas. E aí elas começaram a perceber que foi ficando para o canto, né? Nota de 10, não falou nada. Nota de 5, não falou nada. Nota de 2, não falou nada. E alguém não aguentou e perguntou, né? E vocês? Por onde vocês estão andando? E elas responderam: a gente está ficando mais nas igrejas, né? Está ficando mais nas caixinhas das igrejas, né? Mais ou menos isso. Precisa de esforço, irmãos. Nós precisamos seguir esse modelo aqui. Davi nos ensina o desprendimento. Ele doa o melhor que ele tinha. Ele doa o melhor que ele tinha, mas para. Aqui nós vamos fazer uma observação, porque os mercenários mencionados na introdução utilizam passagens como essa, utiliza aquela historinha de Abraão, né, que foi lá e ofertou a Deus o melhor que ele tinha, o seu único filho, para enganar, como já foi falado, para manipular. E esse texto não está sugerindo aqui, como malandramente esses homens fazem, que você tem que pegar o dinheiro do seu aluguel, que é o melhor que você tem, e trazer para a igreja. Não está ensinando isso. Não está ensinando que você tem que deixar de comprar o gás, como eu já vi isso na internet, e trazer o dinheiro para a igreja. Não está ensinando que você tem que vender o seu carro velho, que tem que ficar um tempo na oficina, e trazer o dinheiro aqui para conseguir ganhar um novo. Não está ensinando isso. Não. Se você está nesses exemplos que eu falei aqui agora, você é alguém que precisa receber, você não tem que dar nada. Esses homens utilizam, infelizmente, passagens como essa para enganar e para extorquir as pessoas. Então, o que esse texto de fato nos ensina? Especificamente, esse verso sugere que, na medida do possível, de acordo com as nossas condições, e nós veremos mais detalhes disso nos próximos tópicos, de acordo com as nossas condições financeiras, nós vamos contribuir. E se eu sou alguém que tenho condições, que tenho o suficiente para mim, eu vou fazer isso com desprendimento, assim como Davi está fazendo. Aí, se eu tenho condições, eu não vou fazer aquele esquema do se sobrar, que já teve algumas ocasiões, que a gente vai fazer alguma convocação, né? A gente falou: irmãos, então vamos lá, vamos contribuir. E aí o negócio não está fluindo, a gente começa a falar individualmente. Aí algumas pessoas respondem assim: não, vai juntando aí, no final, né, o que faltar, você pode contar comigo. E aí essa pessoa perde, né, a oportunidade, o galardão, porque não sobra a vaga, né? E é só uma desculpa para não contribuir. Esse negócio do se sobrar, se faltar, isso não nos leva a lugar nenhum. Davi nos ensina com excelência que nós precisamos ter desprendimento na hora de nós executarmos essa nossa obrigação de contribuir. Amém? Já temos até aqui 3 lições, e para nós terminarmos esse nosso momento hoje, temos ainda mais uma lição extremamente importante. Davi olha para a nação, olha para todo aquele povo, e no verso 5 diz: quem, pois, está disposto a ofertar? Quem aí quer seguir o meu exemplo? Observe que esse homem ensina na prática, ele discipula na prática, ele ensina com o exemplo, e aí depois ele ensina com a fala. Primeiro ele faz, depois ele discursa. Primeiro ele mostra o caminho. Olha que coisa bela de se ver. E aqui, irmãos, esse é o pacote completo. Porque se nós queremos algum tipo de
envolvimento, engajamento das pessoas e nós só falamos, nós não teremos resultados satisfatórios. Se ele apenas instiga, né, fica tentando encorajar o povo com um belo discurso, falando palavras bonitas, pedindo para fazer um fundo musical triste aqui, né, para quebrantar o pessoal, conta uma história triste, a pessoa se sensibiliza, começa até a chorar, e ele mesmo não faz nada, isso não serviria para nada, e ele ainda receberia o adesivo, né, de hipócrita talvez. Como eu vi essa semana, infelizmente, um pastor de grande influência, muito conhecido no país, que fazia parte de um grande movimento, muito conhecido no país, ele sai desse movimento para abrir um outro trabalho. E então ele aparece na internet, olha, você que admira, né, o meu trabalho, meu ministério, nós estamos agora precisando da sua ajuda, e estamos usando de cadeiras, poxa vida, não temos cadeiras, então nós estamos aceitando doações, vamos comprar um galpão bem grande, precisamos encher aqui de cadeiras, então você que quer contribuir, por favor, precisamos de cadeira. Em seguida, precisamos também de mão de obra, a pintura não está legal, então nós vamos de pessoas para poder pegar, né, o rolo e pintar, vamos dar uma cara nova para esse local. Em seguida, esse mesmo indivíduo, né, pedindo isso, a gente não viu ele fazendo nada do que ele estava pedindo, posta na sua rede social a visita que ele estava fazendo à Argentina, Bariloche. E o hotel, dá para a gente pesquisar pelo nome lá, o hotel, a diária, uma das diárias mais caras daquela cidade, aproximadamente R$5.000 para você ficar uma noite ali. Isso não faz sentido. Isso é uma grande incoerência. Aqui nós temos as duas coisas andando juntas. Ele convoca, mas antes ele fez. Por que isso é importante? O povo podia olhar para aquele tanto de coisa que Davi tinha contribuído, que ele tinha ofertado, e chegar a uma conclusão equivocada. Eles podiam olhar para toda aquela riqueza que ele já tinha depositado e pensado assim, nossa, né? Que tanto de coisa, você viu? Eu acho que dá para fazer uns 2 templos aqui, que esse tanto de coisa. Isso podia ter acontecido. E aquelas pessoas terem ficado de braços cruzados, sem se envolverem. E por isso Davi os convoca. Mas talvez você ainda está se perguntando, será que ele não podia resolver sozinho isso não? Você falou que o homem conseguiu encher os tesouros do reino, que ele levou o povo para a prosperidade. Será que ele não conseguia fazer isso com apenas o recurso do governo? Talvez sim, mas ele escolhe, escute isso, o melhor caminho. Ele escolhe o caminho da inclusão. Ele escolhe o caminho do envolvimento, ele escolhe o caminho do discipulado, ele está ensinando pessoas, ele está treinando pessoas, porque eu te pergunto, o que aconteceria quando Davi morresse, quando ele não estivesse mais entre aquele povo, e talvez o povo tivesse que passar por períodos de pobreza, de escassez, de vacas magras? O que ia acontecer? A obra de Deus ia parar? Não ia ter mais sacrifício, não ia ter mais sacerdote financiado com contribuição, não ia ter mais levita, não ia ter mais os copistas. O que ia acontecer? Ele tem essa preocupação. Ele entendia que não era eterno. Nós não somos eternos, no sentido da nossa existência terrena. Então nós precisamos de discípulos, pessoas que vão dar a continuidade, sucessores, servos, colaboradores que vão trabalhar em conjunto para que a obra não pare. E com tristeza eu compartilho com os irmãos a realidade de movimentos da nossa igreja, outras igrejas, que são sustentadas por 1 ou 2 famílias no máximo, e eles que bancam tudo, e não porque as pessoas não querem contribuir, mas é que não existe espaço. Eu vou explicar isso melhor. Existem lugares que nem tem o período de ofertas.
Isso parece muito estranho, mas existe. Não tem um momento, não tem um recipiente visível. Porque alguém que é muito rico, muito próspero, banca praticamente tudo sozinho. E isso traz vários problemas para uma igreja local. Eu pensei em alguns. O primeiro deles tem a ver com destruir a utilidade das outras pessoas. Fecha a porta, não tem como as pessoas se envolverem, não tem como elas serem úteis. Eles tiram o privilégio, tiram a oportunidade de outros cristãos se envolverem. De sentir, aquele negócio de senso de pertencimento, é essa a palavra, que fala assim, fulano veste a camisa mesmo, ele sente que ele faz parte, ele é um membro ativo, ele está em movimento. Não tem jeito. Todo tipo de necessidade, está aqui o Pix. Não há espaço, financiam, tudo. Segundo problema, esse indivíduo ou essa família que banca praticamente tudo, vai ao longo do tempo, e nós vemos isso na prática, desenvolvendo uma dificuldade de submissão. Porque o seu dinheiro, no fim das contas, é o que compra tudo, é o que faz tudo acontecer. Então essa pessoa começa a pensar que talvez pode interferir em decisões que não são mais da sua alçada. Passam talvez a desprezar algum tipo de orientação ou decisão da liderança da igreja, e conflitos começam a acontecer. E um último, prejudicar, como eu já citei o exemplo de Davi, a continuidade do ministério. Quando esse indivíduo partir, quando ele morrer, ele que privou a igreja de aprender na prática sobre oferta, sobre contribuição, vai deixar a igreja na mão, vai deixar a igreja à mercê, sem pessoas que foram treinadas, que foram ensinadas a fazer a sua parte, o seu papel. Essa igreja não vai andar sozinha, sem o seu patrocinador oficial. Davi, então, com muita sabedoria, com muita inteligência, inclui, envolve e treina aquele povo. Após a sua convocação, olha o que aconteceu. Os chefes das famílias, os chefes das tribos, os capitães de 10.000, os capitães de 100 e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias. Geral. Todos entenderam aquela necessidade, todos se envolveram, todos quiseram se tornar úteis, todos quiseram participar. E aqui é citado o nome dos chefes, tanto os cabeças das famílias como os generais dos exércitos, porque eles eram os responsáveis pelo povo, mas nós vemos esse envolvimento geral, todos participaram. Houve inclusão, houve envolvimento, houve avanço coletivo. E o que será que eles ofertaram? Sabe que foi tabelado? Davi exigiu que todos participassem, e que participassem dando o mesmo tipo de contribuição, a mesma quantidade. Isso é o que nós veremos no nosso próximo encontro. Amém? Eu quero carimbar no nosso coração com aquilo que nós pensamos aqui nos 4 tópicos. Primeiro, comece. Independente do tamanho, é algo gigantesco. Se a gente nunca começar, nunca iremos conseguir cruzar a linha de chegada. Segundo lugar, não foque nas pessoas. Porque os beneficiários, quem vai ter um conforto, ou quem vai ter uma ferramenta, quem vai poder, são pessoas. Não. Davi está nos convocando a olharmos para Deus, que é, no fim das contas, o receptor, o destinatário primário. Terceiro, não seja mesquinho. Nós vemos aqui desprendimento, ouro de Ofir, aquilo que era dele, aquilo que era pessoal dele, por mais que ele não precisasse fazer isso. E por último, não resolva tudo sozinho. Talvez é uma necessidade que você tem condição de resolver sozinho. Tem muita coisa que dá, né? Tem umas coisas mais tranquilas. Mas dá uma olhada para o lado.
Tente transmitir a ideia para outra pessoa, tente incentivar outro, tente inspirar pessoas como Davi fez a seguir o seu exemplo e de alguma forma cultivar a cultura da contribuição. Amém? É o último amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude nos nossos próximos encontros.